Olha, os números das eleições vão atualizando. A gente tem atualização de São José dos Campos, produção, por favor. Vamos só atualizar os números de São José dos Campos. Já temos, então, Celso Florencio eleito em Jacareí, Ortiz Júnior e Sérgio Victor no segundo turno em Taubaté, com 100% dos votos apurados. Em São José dos Campos, falta uma ou duas urnas. Mas definido o segundo turno, 99,94% das sessões totalizadas. Anderson com 39,66% e Eduardo Cury com 25,95% estão no segundo turno. Vale o registro da votação do Dr. Elton, 19,88%, 72.682 votos. O deputado estadual Dr. Elton, candidato à Prefeitura de São José dos Campos. Eu vou conversar agora com Marcelo Espanha, que é jornalista e especialista em comunicação, inclusive eleitoral. Prazer recebê-lo aqui, Marcelo. Seja bem-vindo ao Band Eleições. Eu queria que você trouxesse uma análise do que a gente viu e de alguns pontos importantes que eu vou registrar. Primeiro, em Taubaté, a subida de Sérgio Victor vai para o segundo turno com o Ortiz Júnior e vai tentar angariar toda a oposição contra o Ortiz Júnior. Está vivo na disputa, vai brigar até o fim. Segunda coisa, a gente teve Jair Bolsonaro passando pela região. Em São José, Eduardo Cury derreteu. Em Taubaté, a Márcia não foi para o segundo turno. Em Guaratinguetá, onde ele também passou, o Regis Uemura ficou em segundo lugar. Mas o PL parece fazer o maior número de prefeituras da região. O partido já não depende mais dele. E os caciques da região, como ficam? O PSD do vice-governador Felício Ramute colocou o Anderson em primeiro em São José. Segue sendo o grande nome ao lado do Dr. Elton, deputado e bem votado em São José. Como é que você viu essa campanha em termos de comunicação? Os candidatos trocaram farpas, brigaram, uns mais violentos, outros nem tanto. O resultado está aí. Boa noite para você. Boa noite, Nicolini. Boa noite a todo mundo aí ligado na Band Vale. Um prazer participar com você nessa tradição da Band. Acho que o resultado de hoje confirma, Cláudio, que as pesquisas qualitativas mostravam desde o ano passado, né, em que nas disputas para governo e para presidente, as pessoas se preocupam demais com o posicionamento político, a questão da esquerda, da direita, mas as pesquisas há mais de um ano mostravam que para a cidade elas buscam alguém que resolva o problema da cidade. Então, claro que as grandes forças políticas nacionais, elas interferem, de certa forma, no voto, angariam votos, né? Eu acho que isso explica, por exemplo, a Márcia do PL, que não era tão conhecida, né, em Taubaté, ter uma votação muito expressiva, né? Apesar de não ter sido bem sucedida, mas é muito, muito expressiva. Mas a vitória, né, do segundo turno de Ortiz Júnior e de Sérgio Victor mostram que a população está preocupada com alguém que resolva os problemas da cidade, independentemente do apoio federal. E por falar em cidade, né, eu acho que agora, no segundo turno, você que conduziu tantos debates, acho que a gente tem uma grande oportunidade de realmente debater cidades, né? Eu acho que especialmente Taubaté, não só no debate da TV Band Vale, que é o mais tradicional de todos, mas em todos os outros debates, a gente viu muitas trocas de farpas ali e pouquíssimas propostas, né? Então, quem sabe agora no segundo turno, a gente possa ver um embate, um combate bem propositivo, que é o que a população quer para escolher o seu voto. Acho que está todo mundo um pouco de saco cheio das acusações, você é isso, você fez aquilo, você foi aquilo, e as pessoas querem saber, né, como que você vai resolver os problemas da cidade onde eu moro. Então, para mim, de verdade, não me surpreende essa não interferência das grandes lideranças nacionais aqui na disputa regional. Agora, a gente percebe isso, né? Alguns candidatos que foram mais para o embate e, num primeiro momento, apresentaram resultados, mas isso não se manteve. Está tendo uma mudança de perfil do eleitorado que já não aguenta mais e talvez seja um pouco do efeito Marçal de São Paulo, ou Marcelo? É difícil, Cláudio, a gente tentar entender a consequência disso, né? Mas a causa é muito, muito tranquila de entender, né? Quem acredita em pesquisa qualitativa bem feita e feita por institutos sérios, a pesquisa qualitativa ela te dá um mapa daquilo que o eleitor quer até mesmo 1 ano, 6 meses antes, né? E quem tem essa, eu diria, sabedoria ou humildade de seguir o que as pesquisas qualis fazem, tem grandes chances de avançar. Então, eu acho que as pesquisas qualis já mostravam isso, né? Que a população não estava muito preocupada com a questão localmente falando da liderança nacional, quem me apoia, quem que o presidente apoia, quem que o ex-presidente apoia.
Isso tinha um peso, mas um peso muito limitado ali a 12%, no máximo 15%. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, que elas queriam alguém que discutisse e resolvesse os problemas da cidade, mostrasse como vai resolver os problemas da cidade. Esses pontos foram os mais latentes. E o terceiro ponto que se mostrava de uma forma muito latente nas qualitativas era: a gente não tem saco para assistir bate-boca, troca de acusações, né? Daí vai para o debate, no outro dia tira um print, põe na rede social da acusação que o outro falou, que eu falei. Era muito nítido nas pesquisas qualitativas que a população não estava com saco para isso, não estava afim de ouvir esse tipo de discurso, e acho que as urnas confirmaram bastante isso, né? Não estou dizendo que com isso você tem que fazer uma campanha totalmente apática, que não mostre os defeitos ou as dificuldades do seu adversário, não é isso. Mas eu estou falando mesmo da discussão, do bate-boca, das coisas que não interessam ao eleitor. Fico muito feliz porque acredito que as pesquisas qualitativas que nós enxergamos há um ano se repetiram nas urnas de uma forma muito franca, muito direta. Perfeito. O segundo turno está aí nas duas maiores cidades da região, aliás, as duas que têm possibilidade de segundo turno. Teremos Anderson e Cury em São José, Ortiz e Sérgio Vitor em Taubaté. É hora de colocar plano de governo para o jogo, ô Marcelo? É hora de falar de educação, de buraco de rua, falar do postinho de saúde, mais do que qualquer coisa. Alguns candidatos vão ter que recalibrar suas rotas, ao seu ver, para esse segundo turno nas duas maiores cidades da região? Agora, não tenho dúvida, Cláudio, que a audiência aumenta muito, né? Inclusive, a audiência dos debates que você vai conduzir, ela é infinitamente superior, né? Eu tenho certeza que o eleitor não quer ouvir: ah, você não fez isso, você não fez aquilo. Ele quer saber o seguinte: o problema da cidade é esse e como eu vou resolver. E acho que os candidatos, falando dos 4 aí da nossa região, precisam se esforçar muito para deixarem claro para o eleitor o como vão resolver. As pesquisas Qualy mostram também que o eleitor não está muito disposto, muito afim de ouvir que eu vou resolver o problema, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas estão muito preocupados com como, né? Esse candidato vai conseguir passar a credibilidade de como ele vai fazer, né? Aquela questão não da promessa, mas do compromisso. Como eu vou fazer, quanto custa, de onde vai vir o dinheiro, todas essas informações para criar um convencimento de fato no eleitor. Além, é claro, de uma outra área que não é a minha área, a minha especialidade, que são os apoios políticos, né? Eu acho que o Dr. Elton ganha uma importância absurdamente significativa para a decisão da eleição em São José dos Campos, e aqui em Taubaté também. Imagina-se que Márcia, Lorene, todo mundo vai querer saber o posicionamento dessas candidatas que agora não disputam mais a eleição, para quem elas vão apoiar e se vão apoiar alguém. E a gente vai acompanhar, é claro, tudo de perto isso, que agora a expectativa fica sobre a declaração de votos. E a gente tem, Marcelo, 3 candidatos importantes nas duas cidades. O Dr. Elton, com mais de 70 mil votos em São José, né? Então, ele declarar voto pode levar ou a definição junto com o Anderson ou a um equilíbrio de forças junto com o Eduardo Cury. E em Taubaté fica a expectativa das duas mulheres da campanha, a Márcia, do PL, e a Lorene, se vão declarar votos para o Novo ou para o Ortiz. A gente sabe que o Ortiz tem uma política tradicional e todos esses lados são contrários ao Ortiz. Pode haver uma junção de todos sobre o Sérgio Vitor, deputado estadual, já foi deputado estadual e tenta a prefeitura pela primeira vez. Nicolino, eu vejo assim, né? Teoricamente, olhando aqui, antes de saber o que vai acontecer nos bastidores, os bastidores agora vão ferver, né? A gente imagina aqui em Taubaté uma união de esforços aí, todos os candidatos apoiando o Sérgio Vitor contra o candidato Ortiz Júnior. E a própria pesquisa IPEC da última semana mostrava, né, que o único candidato que faria um segundo turno realmente disputado em Taubaté seria o candidato Sérgio Vitor. Mas tem um questionamento aqui, que eu acho que se baseia um pouco em questão política, mas também em comunicação, que é o seguinte: o quanto esse apoio declarado realmente soma votos, né? O eleitor do Sérgio Vitor também é um eleitor do Novo, um eleitor que tem esse discurso do Novo, do fazer a campanha sem dinheiro, de fazer a campanha sem acordos políticos. Então, o grande questionamento, e eu acho que fica uma decisão muito difícil lá para a equipe do Sérgio Vitor, é exatamente essa, né? Eu recebo esses apoios e aí ponho em terra todo o meu discurso de que eu sou um candidato que não tenho conchavo, que não faço parcerias,
ou aceita esses apoios para conseguir vencer a eleição. É muito difícil essa decisão, é uma decisão que não pode ser tomada assim de uma hora para outra, porque precisa ser muito bem avaliada. Marcelo Espanha, que é especialista em comunicação da Comunicarte, trabalha com treinamento de pessoas, treinamentos em comunicação e viu aí uma campanha de muitas farpas, poucos resultados e espera agora mais propostas, como eu acredito que os eleitores também. Prazer em recebê-lo aqui no nosso Band de Eleições mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Foi uma honra, Nicolini. Um grande abraço, bom trabalho. Muito obrigado. Olha, seguimos com a nossa cobertura regional. Já temos a totalização de São José. Vamos ver se já chegamos a 100% das urnas apuradas na cidade de São José dos Campos. Ainda não, 94,94%. Aguardamos a totalização de São José dos Campos.